Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. E eu já começo aqui dizendo o seguinte, você sabe por que é importante assistir esse programa? É porque ele traz o entendimento bíblico, aquilo que a palavra de Deus fala sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Então, por isso, é muito importante você assistir, ficar conosco e aprender, conhecer aquilo que é a palavra de Deus e o que a Bíblia fala sobre esse tempo que a gente está vivendo. Um tempo em que muitas pessoas não sabem exatamente o que acontece à sua volta, estão preocupadas com tantas coisas que acontecem no mundo. Quer entender? Assiste o programa de hoje, tá bom? E aqui você vê os pastores que estamos presentes aqui a esta edição do Anunciando o Evangelho Eterno. Vou saudar aqui o pastor Adriano Teixeira. Pastor Adriano, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Sérgio e a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Pastor Sérgio Souza, a paz do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Josias, Adriano e a todos também. É sempre uma bênção muito grande nós nos assentarmos à mesa do Senhor, ao redor da palavra, buscando os mistérios, as revelações e quanto nós temos aprendido, não é, Josias? Amém. A partir da Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção. Só para você saber, o pastor Adriano Teixeira, ele está pastor ali na igreja de Praia da Costa 4, em Vila Velha. Pastor Sérgio Souza, na igreja da Enseada do Suá, em Vitória, onde fica a sede da Igreja Cristã Maranata, na Grande Vitória, e onde fica também a nossa central de comunicação, de onde estamos produzindo esse conteúdo. Muito bem, falamos sobre a importância desse programa e falamos sobre o entendimento daquilo que é a voz, a palavra, a direção do Senhor para esse momento. E nós estamos no livro do Apocalipse. Entramos nesse estudo do livro de Apocalipse e esse programa, inclusive, ele é um reflexo da Escola Bíblica Dominical, que todos os domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, são transmitidos através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, né? Você é convidado a participar. O tema do programa de hoje é a relação profética de Jesus com a sua igreja, tá? É a experiência que existe entre Jesus e sua igreja. Mas quando a gente fala sobre Apocalipse, e de forma especial, essa parte do livro de Apocalipse que nós estamos estudando, é necessário que você tenha o entendimento de uma contextualização do que nós estamos falando, em que situação, o que aconteceu do ponto de vista histórico e aquilo que se reflete no profético. Eu vou pedir ao pastor Sérgio Souza e também ao pastor Adriano para trazerem essa contextualização. O Senhor Jesus, depois de já ter ressuscitado, ser assunto aos céus, muitos anos depois, o apóstolo João, exilado numa ilha por nome Pátimos, o Senhor Jesus se revela a ele. O significado do Apocalipse é revelação. Revelação do Senhor Jesus a respeito das coisas que em breve aconteceriam. Portanto, o Apocalipse vai trazendo uma sequência, não cronológica, mas uma sequência de informações, de revelações que seriam uma espécie de um manual, uma instrução, claro, profética e debaixo da direção do Espírito Santo. Seria essa instrução para a igreja, por ela se nortear ao longo dos séculos. Muito bem. Pastor Adriano, quando a gente lê o livro do Apocalipse, no primeiro momento, o capítulo 1 fala do encontro do apóstolo João com o Senhor Jesus glorificado. Ele tem aquela experiência maravilhosa, uma coisa lindíssima, aquele Jesus que ele consegue ver ali, ou que se revela a ele ali, naquele primeiro capítulo. E naquele encontro de Jesus com João, lembrando que Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia sido assunto aos céus. Nós estamos falando de um apóstolo que já estava idoso, desterrado na ilha de Pátimos, né? E Jesus aparece a ele, glorificado, e fala sobre esse momento do fim, que é o momento que nós estamos vivendo. Aliás, no episódio passado nós falamos muito sobre o tempo do breve. Exato. Que é esse tempo que nós estamos vivendo. Se por acaso você perdeu, lá no canal do YouTube você assiste, né? Porque é importantíssimo você entender isso. Mas ali ele se revela de maneira maravilhosa a João. E quando a gente fala
daquele encontro, a gente fala sobre um Jesus diferente daquele Jesus que conceitualmente as pessoas têm em mente, que é o Jesus histórico. Como é que é isso? Veja como foi interessante o fato de Deus ter usado João. Porque usou alguém que andou com Jesus e que conhecia o Jesus homem. Não foi uma revelação para alguém que não tinha a menor ideia de quem era Jesus. Era uma quebra total de paradigma. Porque ele conhecia os traços de Jesus. Talvez o João fosse capaz de fazer aquilo que a gente chama hoje de um retrato falado de Jesus. Mas esse Jesus que apareceu como homem e que depois aparece já ressurreto para eles, com o corpo glorificado, mas nós vamos nos lembrar que o Senhor apontou para Tomé o local que ele tinha sido ferido, as mãos, o local dos cravos. Era um Jesus que ainda era perceptível de alguma maneira. Agora em João, já é aquela expressão máxima do esplendor de um Jesus revelado e glorificado que seria legado para a igreja, para nós hoje. A nossa relação, ainda que tenha a ver com o Jesus que veio como homem e morreu por nós, mas é com Jesus que, acima de tudo, apresenta atributos que ele não tinha como homem, porque ele não veio para ser como rei, ele não veio para ser como sacerdote. Ele veio como homem, profeta. Mas agora João nos apresenta um Jesus que está além de todo e qualquer entendimento. É uma quebra total assim dos paradigmas. E que isso é muito importante, essa colocação é muito importante do Adriano, porque não é algo distante do conceito e da vivência do mundo de uma forma geral e até em grande parte daquilo que se chama de cristianismo, de uma religiosidade que continua tendo como referência um Jesus, o pobrezinho, e que na verdade o que importa, especialmente nesta última hora, é um Jesus glorificado. É o Senhor que venceu a morte, é o Senhor que, é claro, ele veio ao mundo, ele sofreu, ele foi à cruz, mas ele agora é o Rei, é o Senhor dos Senhores, ele está glorificado. Por quê? Qual é a grande glória do Senhor Jesus? Porque você usou essa expressão que está no próprio contexto da palavra, Jesus glorificado. Qual é a grande glória que está sobre o Senhor Jesus? É a sua ressurreição, é a vitória dele sobre a morte, que é a grande herança que nós temos, vencer a morte. Eu estava falando para o pastor Sérgio antes de começar o programa que nós, naturalmente, eu acho que o povo brasileiro vem de uma cultura religiosa geralmente exposta a muitas crendices, a muitas possibilidades, né? Eu estava falando com minha mãe, por exemplo, me submeteu a conhecer tudo que existia. Então, a gente conhecia tudo e não conhecia nada ao mesmo tempo. Até o dia, com 17 anos, nós tivemos uma experiência com o Senhor nessa obra. E a gente tinha aquela imagem ainda daquele Jesus, né? Toda casa geralmente tem um quadro, né? E eu me via assombrado por um quadro que por onde eu andava tinha aquele olho olhando para mim, né? Onde você... Ele estava olhando, né? A onisciência, a onipresença de Jesus nunca foi isso, mas ali... E um dia, novo convertido, eu procurei um pastor nosso, da nossa igreja, e falei com ele, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, tive uma experiência, mas aquela referência não sai da minha cabeça. E ele falou assim, Adriano, vá para casa, ore e leia Apocalipse capítulo 1. Quando eu li Apocalipse capítulo 1, eram meus primeiros passos na presença do Senhor, eu pude entender que o Jesus que está em nosso meio é um Jesus muito diferente, é um Jesus que está vivo, é um Jesus que é rei, está sentado à direita de Deus Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, a gente vai ler daqui a pouquinho alguns versos de Apocalipse capítulo 1, para que quem nos assiste possa entender a grandeza, né? Mas eu queria perguntar o seguinte, quais são os aspectos proféticos, os principais aspectos proféticos na vida de Jesus, que a igreja
conhece, né? Quem tem uma experiência com Jesus nesse momento, perceba, não é quem tem uma experiência religiosa. O Adriano acabou de colocar aqui exatamente isso. A experiência religiosa leva o homem até um determinado ponto. Mas a experiência real com Jesus é essa que João teve. João, um homem simples, pescador, um discípulo de Jesus, idoso, desterrado na ilha de Patmos. Assim, não tinha nada ali que transformasse João num super-homem, num homem que estivesse acima da condição humana convencional. Pelo contrário, mas Jesus se revela a ele de uma maneira maravilhosa. Glória Nós vamos ver isso. Então, quais seriam esses principais aspectos proféticos que a igreja hoje vê e quem quiser também pode ver, desde que abra o coração para o Senhor? Nós vemos até cada um dos 4 evangelhos tem a sua ênfase, mas não vamos entrar nisso hoje, mas especialmente os aspectos proféticos na vida de Jesus, ele como rei, como sacerdote, profeta, como homem também, tudo isso tem a linha profética. Até a produção preparou um quadro que pode auxiliar bastante Josias e Adriano, a todos aqueles que estão conosco, porque aqui, veja que Jesus glorificado, essa parte do meio, tudo isso aqui, todas essas características estão extraídas de Apocalipse 1. Então, as vestes talares ou sacerdotais, tudo isso que está aqui vem de Apocalipse 1. E essa coluna amarela, ela mostra exatamente o Senhor Jesus antes de ser glorificado. Ou seja, Jesus ainda no seu ministério, antes da sua morte. Quais eram as características do Senhor Jesus? Nós não precisamos ler todas, mas estão aqui as vestes, a coroa de espinhos, que já foi no momento da sua prisão e logo depois na ida para a cruz, a forma dos seus cabelos, porque ele andava pelos desertos, subia monte, vales de cidade, vilas, aldeias, visitas, os olhos tristes enquanto homem, porque ele sabia, até na véspera da sua prisão, a minha alma está angustiada até a morte. Então, tudo isso como homem, o Senhor Jesus passou. Mas aí tem a parte em que ele é glorificado. Vamos fazer uma coisa. Eu me lembro que eu disse isso na igreja, recentemente, na nossa igreja, nós estamos na mesma igreja. Não dá para a gente hoje, no programa, tratar de tudo isso. Não. Né? Agora, para você que nos assiste, eu quero fazer uma recomendação. Você quer entender isso aqui? Não perca a Escola Bíblica Dominical da Igreja Maranata e também não perca as edições desse programa, porque nós vamos passar algum tempo trabalhando e aprofundando esse conteúdo que, aliás, é objeto de estudo de todos os membros da Igreja Maranata na Escola Bíblica Dominical. Está feito aqui o convite. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ler alguns versos do livro de Apocalipse, para que depois vocês falem um a um, né, qual a abordagem que nos traz. Você já sabe a visão que João teve de Jesus. Jesus se apresentou a ele. E eu vou aqui começar com Apocalipse 1:13. Diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, né, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, essa foi uma característica que João viu. No verso 14, Apocalipse 1:14, ele continua descrevendo Jesus. Ele diz o seguinte: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Agora, no verso 15, o verso seguinte, na continuação dessa descrição, ele diz o seguinte: E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, nós temos aqui uma descrição que João faz acerca daquele Jesus que se apresentou a ele. Os pastores falaram aqui, o pastor Sérgio acabou de comentar sobre aquele quadro que foi apresentado, e que você vê o seguinte:
o Jesus que João estava acostumado a ver durante o ministério dele tinha todas as características humanas que foram descritas aqui numa parte do quadro. Agora, ele ouve a voz desse Jesus, ele se vira para ele e ele descreve que a voz que era com voz de muitas águas, e o Jesus que ele vê é esse que ele descreve, que é algo maravilhoso, de uma glória, de uma majestade que vai além daquilo que é humano. Então vamos começar pelo que nós lemos no versículo 13, né? Sobre vestido até os pés com uma veste comprida e com cinto de ouro. O que é que nós identificamos, o que aspecto profético, ou aspectos proféticos, esse verso nos traz desse Jesus glorificado? É muito semelhante essa visão, nessa parte que João tem, do Jesus como sacerdote, esse atributo profético dele. Porque os sacerdotes tinham vestes muito peculiares, uma túnica grande, o éfode, o cinto. E Jesus teve esse atributo muito questionado quando era homem. Quem és tu para clamar ao Pai? Porque o sacerdote ele intercedia pelos homens, né? Ele entrava nos Santos dos Santos e Jesus foi questionado. Agora, João, de forma decisiva, ele vê esse Jesus como sacerdote, aquele que está à destra de Deus Pai e intercede por nós. O sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, levava sangue para que o povo obtivesse o perdão dos pecados. Agora está plenamente revelado. Jesus é o nosso sumo sacerdote, como está lá em Hebreus, mostrando que o sacrifício perfeito nos deu essa bênção. Glória a Jesus. E o sacerdote, no Velho Testamento, ele era um intermediário entre Deus e as pessoas. Perfeito. As pessoas, os hebreus, dependiam dos sacerdotes para receberem o perdão e os favores vindos de Deus. Agora, o Senhor Jesus não. Ele se fez e ele é o sacerdote, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. No Velho Testamento, Adriano já falou do sangue que o sacerdote tinha que levar no sacrifício, tudo isso. Agora é o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro vivo do Senhor. Então, o Senhor Jesus, na visão que João tem, no verso 13, que fala das suas vestes, então eram as vestes, o cinto, tudo aquilo, as vestes sacerdotais. Então o Senhor Jesus, como aquele que se fez propício, pagou o preço, sacrifício em nosso lugar, e por ele, somente pelo sangue e em nome dele, nós temos acesso à presença de Deus. E é muito interessante quando a gente faz essa associação com o culto levítico, né, com o tabernáculo, porque o sumo sacerdote, só ele, entrava no Santo dos Santos, não sem sangue, quer dizer, ele levava consigo o sangue do cordeiro que tinha sido imolado lá no altar do sacrifício, lá fora. Ele levava e ele entrava, como o pastor Adriano falou, para pedir o perdão pelos pecados do povo. O Senhor Jesus, ele entrou no Santo dos Santos com o sangue dele mesmo, ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ao entrar na sua morte, na cruz do Calvário, rasgou-se o véu de alto a baixo para que nós, através desse ato, também pudéssemos entrar no Santo dos Santos e alcançar toda a glória de Deus, ou seja, conhecer esse Jesus glorificado que João viu. Coisa maravilhosa, né? Bom, eu vou ler um texto que fala sobre isso, que confirma essa palavra que foi dada. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homens. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no verso, nós já lemos, no verso 14, há dois aspectos que foram chamados, que João chama a atenção daquilo que ele viu. Um deles é os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Que atributo profético, ou que mensagem essa característica ou essas características de Jesus trazem para a igreja hoje? Os seus cabelos brancos, como a lã branca, mostram
a santidade de Deus. Os pensamentos do Senhor são santos. Aliás, a palavra diz assim: santo, santo, santo. Glória a Jesus. O Senhor é 3 vezes santo. E, a propósito, o que Ele requer do homem? Que nós busquemos viver essa santidade que Ele nos deixou como ensino. Mas o que é ser santo? Alguém pode perguntar, mas como é que eu vou ser santo? Você tem que fazer um gesto, tem que vestir de algum... Não. Santificação é obediência à palavra e a tudo aquilo que o Espírito Santo está falando. Ser santo é você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, acima dos seus interesses, da sua vontade. Ser santo é você buscar a Deus a todo tempo. Essa é a característica dos seus cabelos. Glória a Deus. E a igreja tem a mente de Cristo, né? Tem a mente de Cristo. Bendito seja o nome Muito do Senhor. bem. Adriano, olhos como chamas de fogo. No primeiro momento, quando você imagina um ser celestial com olhos como chamas de fogo, isso pode trazer para você um certo temor. Afinal de contas, fogo, ninguém gosta muito de fogo. Fogo assusta, né? Fogo assusta. É diferente da água. Todo mundo vê a água de outra maneira. Mas está mostrando um Deus cujos olhos iluminam o caminho do homem plenamente. Tem uma passagem dos Evangelhos que Jesus fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então é um momento em que esse Senhor Jesus, ele vai colocar todas as coisas debaixo da sua luz, porque são olhos como chamas de fogo. Quem quer viver nas trevas não se aproxima desse Jesus, porque toda a sua vida fica revelada, fica exposta. Então é a apresentação de um Jesus onisciente, que conhece todas as coisas e que pode preencher o homem com esse fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Que é o batismo com o Que é Espírito o Santo. batismo com o Espírito Santo. Não é? Que é o grande selo Que nos do ilumina, coração do homem. que nos Amém. ilumina por dentro. É interessante que esses 2 atributos que vocês acabaram de trazer, eles se completam um ao outro. Porque na medida que você vive um processo de santificação, há uma ação do Espírito Santo na sua Amém. vida. E na medida que há uma ação do Espírito Santo na sua vida, você vive um processo de santificação. Então tudo isso vem da pessoa de Jesus e da bênção de aceitar Jesus no Glórias a coração. Deus. Qual é o propósito de Deus? O que a palavra quer? Não é só o conhecimento. Porque o Senhor Jesus... É claro, isso também é para o louvor dele. Mas tão importante quanto isso é nós vermos o efeito profético prático Verdade. que quer ser gerado das nossas vidas. Veja, nós estamos falando da santidade, do batismo com o Espírito Santo. Então, esses atributos proféticos do Senhor Jesus têm que estar em nós. Tem aplicação. Tem aplicação. Glória a Jesus. Bom, a palavra do Senhor diz na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. É o reflexo que o Senhor Jesus quer ver da nossa vida. No versículo 15 falamos sobre pés semelhantes a latão reluzente e voz como voz de muitas águas. Então, a primeira dessas características, pés semelhantes à luz ou latão reluzente. Adriano, você quer falar? Os pés semelhantes a latão reluzente apontam para um Senhor cujos pés têm peso. Esse latão reluzente nos remete a um metal que era muito usado, que era o bronze, que é tipo da justiça de Deus. Então é a justiça de Deus que leva o homem a uma definição. É aquilo que diz a palavra de Deus. Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado.
Então foram esses pés que pisaram a cabeça da serpente. O juízo foi estabelecido. Porém, para os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Então são os pés que têm um peso. Nós sempre vemos Jesus de maneira leve, aquele que salva, que tem misericórdia. É verdade. Amém. Mas o Senhor, Ele é verdade e a justiça. Glória a Jesus. Tem um salmo que fala que a verdade e a justiça se encontraram. Salmo 78, que é o Senhor Jesus com seus pés de latão resplandecente. Glórias a Amém. Deus. E a voz, Voz né? como voz de muitas águas, Sérgio. É a voz que prevalece sobre qualquer outro tipo de som. Porque, especialmente no ambiente chamado religioso, você tem teoria e você tem lugar para as pessoas acharem o que bem quiserem. Isso é muito comum. Agora, a voz do Senhor, como voz de muitas águas, ela sobressai. O argumento humano é afastado. Aquilo que são as teorias, teologias, filosofias e todos os discursos que hoje estão muito proliferados, isso se submete, fica subjugado à voz que é soberana, Glória a que é Jesus. gloriosa, que é a voz que afasta o pecado, a voz que traz o consolo, a voz que leva o homem a crer. Como disse o Adriano, que existe, é verdade, o céu, mas existe também uma vida eterna sem Deus, um sofrimento eterno. É essa voz que define, essa definição que é tão necessária, a voz como voz de muitas águas. Glória a Deus. Voz que nos dirige, que aponta o caminho, Glórias a Deus. que o rebanho, a ovelha, não... É a voz do sumo É pastor. inconfundível a Glória a voz Deus. do E sumo que pastor. faz as outras vozes sumirem, né? Sumirem. O pastor Sobrepuja Sérgio tudo. falou aqui das várias questões que são levantadas, as várias vozes. E a gente se lembra quantas perguntas nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Eram muitas vozes nos perturbando, digamos assim. Mas, de repente, quando você é batizado com o Espírito Santo e você conhece Jesus, essa voz das muitas águas abafa todas as outras. Não Glória a significa Deus. que você tem as respostas. Tem muitas coisas que nós não sabemos, que o Senhor não revelou ainda. Mas a voz das muitas águas nos satisfaz. Amém. Amém. Bom, felizmente nosso tempo está acabando, mas a gente nunca termina esse programa sem dar uma palavra para quem está nos assistindo. Pastor Sérgio, pode dirigir essa palavra? Nós vimos que o sacrifício do Senhor Jesus nos livra da condenação da morte e, aos salvos em Jesus, está preparada uma vida eterna com Deus. Para ter direito a essa vida eterna com Deus, é simples. Basta aceitar Jesus como Salvador, confessando os seus pecados e andar, ou seja, viver, segundo o Espírito Santo. Glória a Jesus. Bom, nosso tempo acabou, o programa está chegando ao final. Se Deus quiser, na semana que vem, nós estaremos neste horário com você aqui nesse canal que você está assistindo, tá bom? Contamos com a sua audiência. Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Amém. Deus abençoe. Chegamos ao final, então, de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Até a semana que vem, se Deus quiser.